Tá, então vou dar início, Aline, pessoal. Professor Freitas, tudo bem? Podemos. Podemos começar. Tudo bem, então vamos dar início a mais um seminário, né, do programa de pós-graduação em Ciências Mecânicas aqui da UNB. Tá? O seminário de hoje convidamos, né, o professor Manuel Freitas, né, do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Eu agradeço aí, professor, seu pronto, sua pronta disposição, aceite, né, do convite, né, para ministrar esse seminário, tá? Lhe agradeço e o senhor está com a palavra, pode iniciar. Muito obrigado. É com prazer que eu revejo os amigos aí da Brasília. Foi a minha visita duas vezes aí, foi ótima. Vi que vocês estão mesmo muito bem equipados com esses equipamentos de fadiga multiaxial. E só espero que a colaboração continue, porque você já tem saudades de vir a Portugal e já tem saudades de ir a Brasília também. Portanto, como eu disse ao Lucibal, portanto, eu vou falar um bocado. Portanto, eu tinha preparado esta lição há 2 anos, quando fui à Alemanha durante uma semana dar umas aulas sobre Variable Cycle Fatigue e sobre fadiga multiaxial. E, portanto, como fadiga multiaxial vocês sabem tanto ou melhor que eu, ou mais que eu, mas eu acho que vocês ainda não se debruçaram muito sobre estas técnicas, estas tecnologias de Variable Cycle Fatigue, onde a equipa que eu coordenava, eu ainda continuo a coordenar, mas agora é mais o Luís Reis que coordena, porque eu já me aposentei, não é? E, portanto, achei que seria mais útil para vocês falarmos sobre a Cycle Fatigue. Portanto, isto é uma equipa que continua a estar lá no IDMEC. O IDMEC é o Instituto de Engenharia Mecânica, portanto, é o Centro de Investigação de Mecânica do Instituto Superior Técnico, que agrupa basicamente uma grande parte dos docentes de mecânica. Eu continuo lá, porque eu já, embora já aposentado, do ponto de vista de investigação nós podemos continuar. Atualmente eu estou mais numa universidade que se chama Atlântica, onde criei um departamento de engenharia e já temos também mecânica, temos engenharia aeronáutica, temos materiais. Portanto, eu vou tendo alguma atividade de investigação e um pouco de ensino também. Portanto, o que é que eu vou falar? Portanto, já vou falar um bocado sobre esta tecnologia nova que se chama Variable Cycle Fatigue, portanto, fadiga grande número de ciclos. É uma mera introdução a justificar o motivo porque nós cada vez estamos a estudar mais este tipo de fadiga e depois quais são as técnicas clássicas para tentar estudar a fadiga grande número de ciclos e como elas não conseguem responder em tempo útil a este tipo de fadiga, nós desenvolvemos a fadiga, ensaios de fadiga em ultrassons. Depois eu explico com mais detalhe o que é que vem a ser isso. Portanto, nós começámos com o Variable Cycle Fatigue em Ultrasonic Fatigue em cargas uniaxiais, mas como nós temos uma grande experiência também na parte de multiaxial, rapidamente enverdámos por fazer fadiga ultrassónica em condições multiaxiais, onde praticamente há 1 ou 2 grupos no mundo a fazer este tipo de coisas. Cada um segue a sua tecnologia, nós desenvolvemos a nossa própria tecnologia e felizmente estamos a ter muito bons resultados com isto. E depois falaremos um bocado sobre perguntas. Bom, então vamos começar um pouco por explicar o que é fadiga. Vocês sabem perfeitamente o que é fadiga, portanto, mas eu gosto muito de pôr aqui este primeiro slide, que é basicamente o primeiro acidente que houve nos caminhos de ferro e também depois o tipo de estudo que foi feito em que pela primeira vez
aparecem umas coisas que na altura se chamavam esquisitas, porque pareciam umas fraturas muito brilhantes, contrariamente àquilo que era habitual acontecer. Portanto, reparem que em 1842, isto é anterior aos famosos ensaios de Augusto Wöhler, que também começaram a partir os eixos dos caminhos de ferro na Alemanha, e portanto ele embordou uma série de estudos em Berlim e em Munique, em que simulou em laboratório como se faria, como se partiriam os eixos. Portanto, tinha aqui umas molas para calcular a força, tinha aqui uma rotação, isto provocava, esta força provocava aqui uma flexão, e portanto é a famosa flexão rotativa. Há um livro muito bom que saiu em 2017, extremamente interessante, do Zinner. O Zinner é um professor alemão que desenvolveu muito trabalho na área da física nutricional, e que depois que se formou foi para Dresden e lançou este livro, que é um livro muito interessante. Bem, portanto, Wöhler fez durante anos e anos, há dezenas de anos, foi considerado como a resistência fadiga, a resistência limite à fadiga. Portanto, em inglês é endurance limit, os franceses também chamam uma coisa parecida. E o que é que isto dizia? Dizia que quando nós fazemos uma curva SN, portanto, tensão, amplitude de tensão em função do número de ciclos, portanto, isto provavelmente é flexão rotativa, havia um patamar, alguns cá em baixo, que era à volta de 10 à sexta, 10 à sétima ciclos, a partir do qual não se verificavam rupturas por fadiga. No entanto, rapidamente, sobretudo a partir do momento em que se começaram a usar aços mais tenazes, com uma tenacidade maior, mais suscetíveis ao aparecimento de fissuras, e se chegou rapidamente à conclusão de que esta endurance limit, ou seja, tensão limite de fadiga, era um conceito que provavelmente não teria validade. Eu vou dar aqui três exemplos de falhas, das muitas falhas que nós normalmente fazemos aqui no técnico, em que na realidade se verifica falhas por fadiga bem acima de 1 milhão de ciclos. Está aqui, por exemplo, os pernos do motor diesel. É o navio que faz no arquipélago da Madeira, Funchal, Porto Santo, em que os cilindros, estes pernas dos cilindros número 2 e 3 e 4 partiram praticamente ao mesmo número de ciclos. Reparem que o que está aqui não é 1 milhão de ciclos, nem é 10 milhões de ciclos, aproxima-se muito rapidamente dos 10 à nona. Dos 10 à nona ciclos. E, portanto, praticamente partiram todos ao mesmo tempo. Se vocês quiserem ver, nós temos um artigo no Inferior Análise que está aqui, portanto, vocês podem ver o que é que se passa, o que é que se passou aqui. Portanto, isto são fraturas recentes, 2013 a 2015, e, portanto, reparem, não há tensão limite de fadiga aqui a 10 à sexta, nem tampouco a 10 à sétima. E isto é um aço de alta resistência, daí, portanto, altamente tenaz, altamente sensível à criação de fissuras. Outro equipamento que está aqui, portanto, este aqui é não sei como é que vocês chamam no Brasil, mas isto é um crankshaft, portanto é um veio de manivelas, é isso, em português é um veio de manivelas. Também de um porta-contentores, 3.500 watts, 600 rotações por minuto, foi construído em 1997 e partiu isto é enorme, aqui está metade do veio de manivelas,
a outra metade está do lado de lá, partiu aqui. Portanto, é um veio com um diâmetro muito razoável. Também partiu acima de 10 à nona. Também publicámos, depois de resolvido o problema no tribunal, publicámos, não foi por acordo, autorizados a publicar este artigo. Mais recentemente, isto já foi este ano, mais uma vez, temos aqui um veio do propeller, portanto, do hélice. É um navio com duas hélices, um navio que faz Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde até África, Senegal. Portanto, é um roll-on, roll-off. Foi construído em 2010, portanto, é uma construção recente. E, mais uma vez, partiram os dois propellers, são dois propellers, os dois shafts, partiram foi os shafts dos propellers, os dois delas. Ambos partiram à volta das 18 mil horas, a 500 rotações por minuto, dá 540 milhões de rotações, ou seja, mais uma vez, muito perto de 10 a 9 ciclos. Portanto, como vemos, vida e fadiga não existe. E uma das razões é esta, é que quando o voo ajudou a fadiga de veios, nós tínhamos comboios que andavam a 100 km por hora. Nós agora temos comboios que andam a mais de 300 km por hora. Ou seja, o número de ciclos é muito superior. O número de ciclos por dia é muito superior. Nós precisamos de reduzir a massa para a economia de energia e portanto, há processos de otimização de design muito melhores. Portanto, nós estamos a colocar os materiais mesmo nos seus limites. Portanto, esta é uma das razões. Outra das razões é que nós estamos a tentar agora também submetemos agora um projeto nesta área, que é os eólicos. Portanto, esses eólicos trabalham 24 horas por dia, 365 dias por semana. Ou seja, muito rapidamente chegam a 10 a 9 ciclos. E quer as torres, quer os equipamentos que estão aqui dentro dos geradores, uns em aços de carbono e outros em aços de alta resistência, vão rapidamente ter 10 a 9 ciclos. E é uma chatice, começam a partir coisas aqui em cima. Só o trabalho que dá para tirar isto e colocar é muito complicado. Ou seja, nós temos que efetivamente começar a estudar os problemas da variância efetiva. Já há muitos estudos sobre este assunto. Eu gosto muito de colocar aqui esta figura. Ela não é minha, é dos colegas de Darmstadt, que já fizeram isto em 2011, na sequência de uma grande conferência sobre a fatiga que houve em Berlim, em 2011, em que nós temos efetivamente aqui claro, fadiga clássica, portanto, fadiga com ciclos limitados, até normalmente às 10 a 6, 10 a 7. Temos aqui então o problema do patamar que era suposto ser limite de fadiga, mas depois, prolongando e tendo paciência para isso, nós verificámos que voltámos a ter aqui mais uma tensão decrescente com o número de ciclos e a partir daqui é que teremos eventualmente qualquer tensão limite de fadiga, dependendo muito de cada material. Portanto, nós temos aqui até 10 a 6, 10 a 7, aqui a partir das 10 a 8, 10 a 9, aqui à volta dos 10 a 10. Portanto, claro que os mecanismos de fadiga que existem aqui na zona 1 e na zona 2 são completamente diferentes dos mecanismos de fadiga da zona 3 e da zona 4. Enquanto aqui é um fenómeno nitidamente superficial, ligado à rugosidade da superfície, pequenos problemas de notches, de oscilações de tensão, PSV, persistence slip bands, portanto, bandas de escorregamento. Portanto, é um fenómeno nitidamente superficial. A partir do momento em que estes mecanismos não são ativados pelas tensões aplicadas, desenvolvem-se mecanismos internos
em inhomogeneidades dos metais que provocam um lento crescimento de fendas que culminam com a ruptura por fadiga. Portanto, são dois mecanismos diferentes, o 1 e o 2 e o 3 e o 4, e mesmo no 3, há aqui, dependendo dos materiais, para os titânios têm um determinado tipo de as ligas de titânio têm um determinado tipo de iniciação de fendas, os aços têm outro tipo, depende muito da situação. Mas também já se verificava um pouco aqui. Este artigo é muito interessante, portanto, se vocês tiverem a oportunidade, podem consultar. Ora, mas então, como é que nós havemos de chegar a esta zona aqui, como vimos, é 10 à oitava, 10 à nona, 10 à 15ª. Nós, basicamente, temos três tipos de máquinas. Temos as máquinas servo-hidráulicas, que trabalham o máximo dos máximos até 100 Hz. Mesmo 100 Hz tem que ser muito pequenas amplitudes. Temos, evidente, a gente sabe que estas são extremamente caras, têm uma manutenção muito cara, gastam muita eletricidade, porque tem um grupo hidráulico que provoca aquecimento e exige potências muito grandes. Temos a clássica flexão rotativa, que vai normalmente até 50 Hz, mas é uma máquina barata. Portanto, pode e deve ser usada para variar cycle fatigue. Esta, duvido que se consiga fazer, porque é demasiado caro. E temos estas novas máquinas com atuadores de piezoelétricos. O atuador piezoelétrico está cá em cima, uma coisa relativamente pequena, consome muito pouca eletricidade, mas também provoca muito pequenos deslocamentos, porque é um piezoelétrico a vibrar normalmente a 20 ou 30 km. Nós, cá no técnico, fizemos sempre a 20 km. Então, já vou explicar um bocadinho melhor este tipo de máquinas e sobre porque é que não podemos usar estas. Estas também é difícil de usar e devemos optar sempre por estas. Isto por quê? Porque, vamos ver, se a gente quiser fazer ensaios a 10 à nona. Mesmo que a gente consiga fazer a volta a 100 Hz, isto demora no mínimo um ano a fazer 10 à nona assim. Ter uma máquina servo-hidráulica que trabalha um ano apenas com um único provete, realmente não há hipótese nenhuma, sobretudo sabendo que para ter uma curva de fadiga nós devemos ter para cada patamar no mínimo entre 3 e 5 provetos para aquele patamar de tensão. Claro que podemos ter várias máquinas servo-hidráulicas, mas o custo é incomum. Podemos, no entanto, ter várias máquinas de flexão rotativa, são máquinas relativamente baratas. Mesmo assim, temos um tempo muito grande de cada ensaio. Claro que podemos ter várias máquinas em paralelo, mas também em participar. Também existem as máquinas de ressonância magnética, têm o grande inconveniente, elas podem ir a 1000 Hz, mas têm o grande inconveniente de ser extremamente barulhento. Portanto, aquilo exigem câmaras que não transmitem o ruído cá para fora, e, portanto, existem máquinas muito boas deste género, mas nós decidimos não ir por aí, decidimos ir por aqui. Porquê? Porque se eu quiser fazer 10 à nona ciclo, 10 à nona ciclo, a 20 km eu posso fazer isto em 14 horas. 14 horas é um dia de ensaio. Claro que há aqui um meio take, ou seja, vamos lá ver, nem sempre se consegue fazer isto em 14 horas. Portanto, na prática só há estas duas hipóteses. A rotating bending, portanto, a flexão rotativa, é uma frequência baixa, mas o custo relativamente curto destas máquinas permite. Os japoneses, há muitos artigos japoneses em que usam a flexão rotativa para fazer 10 à nona. Embora também tenham muitos artigos também com os piezoelétricos. A máquina piezoelétrica não é tão barata como a rotating bending, mas é muito mais barata do que a servo-hidráulica. A servo-hidráulica custa tipicamente para cima de 250 mil euros. Uma piezoelétrica consegue-se arranjar uma. Bom, se comprarmos aos fabricantes, também vai para os 100 mil.
mas nós consegue-se fazer uma por 40, 50 mil euros, até menos, dependendo da capacidade que nós temos de arranjar bons alunos de doutoramento para programar isto. Infelizmente, nós tivemos 3 ou 4 alunos de doutoramento que nos ajudaram a fazer máquinas extremamente performantes. O custo é muito razoável. E, sobretudo, depois não tem manutenção, não tem óleo, não tem manutenção, não gasta. O custo de eletricidade é muito reduzido. Portanto, o que eu vou falar aqui é sobre estas máquinas. Claro que, quando nós fazemos ensaios a 20 kHz, temos que ter muito cuidado. E isto porquê? Porque os equipamentos que nós usamos todos os dias não trabalham a 20 kHz, não tem 100 Hz, 50 Hz, ou até 1 Hz. Portanto, quais são os efeitos que aparecem a 20 kHz? Basicamente é o efeito strain rate, ou seja, quando temos grandes velocidades de formação, os mecanismos de escorregamento metalúrgicos podem não se ativar tão facilmente, e se ativam, provocam um aumento de temperatura. Então nós temos que ter cuidado com este efeito de temperatura, e se conseguimos controlar isto, também conseguimos controlar este strain rate effect. Há muita gente preocupada com este strain rate effect, mas controlando a temperatura nós conseguimos controlar aquele efeito. O outro problema que existiu durante bastante tempo, é como é que nós conseguimos adquirir resultados. Portanto, quando nós fazemos um ensaio de fadiga, temos que saber qual é a força, qual é o deslocamento, qual é a extensão, etc. Felizmente, atualmente, os sistemas de aquisição de dados são excelentes, para não dizer outra palavra. Consegue ter aquisições a 1 MHz ou até 4 MHz e, portanto, mais que suficientes para adquirir sinais a 20 kHz. E esses equipamentos são ligeiramente caros, mas já foram mais caros. Agora até são baratos. Porque a digitalização diminuiu muito o preço disto tudo. Mas é essencial ter isto juntamente com uma máquina destas. Portanto, nós temos que ter, sobretudo, um controle da temperatura e saber exatamente o que a gente está a fazer. Portanto, como é que isto funciona? Portanto, na prática eu tenho aqui um atador piezoelétrico. O atador piezoelétrico é uma série de lâminas de piezoelétricas que, quando se aplica uma determinada tensão, elas vibram a uma determinada frequência. Essa vibração normalmente é muito pequena, da ordem dos microns. Portanto, para eu chegar aqui ao meu proveito, tenho que amplificar isto. E, sobretudo, tenho que pendurar a minha máquina. Portanto, eu digo que isto aqui é um booster. Este booster também pode ter alguma amplificação mecânica, mas normalmente não tem. O nosso não tem. Portanto, a amplificação que está aqui é a mesma amplificação que aparece ali. Este anel serve para que a máquina fique pendurada com o vento de captar. Depois temos aqui uma amplificação mecânica. Portanto, se eu tenho aqui um determinado deslocamento, eu posso ter que estabelecer aqui um rácio de amplificação do deslocamento e ter aqui um maior deslocamento, como está aqui visto, daqui para lá. Portanto, o deslocamento aqui, sendo máximo, eu posso colocar o meu proveito aqui. O deslocamento é máximo aqui e é máximo acolá. Em princípio, o deslocamento aqui há de ser muito similar ao deslocamento ali. Portanto, é assim. Se isto tudo tiver em ressonância, portanto, eu tenho aqui vários nodos. Tem aqui um nodo, aqui, neste anel. É por isso que, como não há deslocamento, o deslocamento aqui é nulo. Portanto, eu posso colocar aqui, digamos, o meu encastramento da minha máquina. Tenho alguns aqui um outro nodo e tenho outro nodo aqui. Ora, o que é que o nodo diz em ressonância? Quer dizer que eu aqui tenho o máximo de força e um deslocamento zero. O meu deslocamento é zero e a minha extensão, quando digo máximo de força, estou já a adiantar. Portanto, que eu tenho o máximo da extensão. Portanto, se o deslocamento é zero, portanto,
se vou ter aqui um máximo de deslocamento, vou ter aqui o máximo de deslocamento, se esse deslocamento é igual àquele, aqui no meio eu vou ter deslocamento nulo. Se tenho deslocamento nulo, vou ter o máximo da extensão. Portanto, e a máquina funciona neste sentido. Ou seja, eu compro um motor piezoelétrico, vou ali à minha oficina, mando maquinar um booster, mando maquinar um horn, uma corneta, um amplificador de som, e mando maquinar o meu prover. Portanto, ou seja, tudo isto aqui posso fazer em casa, a única coisa que eu tenho que comprar é isto que está aqui. Depois é desenhar o booster, o horn e o specimen de tal maneira que tudo isto esteja à mesma frequência de 20 kHz. Para aí aqui servem os bons alunos de doutoramento, é calcular isto calcula-se através de elementos finitos, normalmente. Existem algumas equações analíticas, sobretudo para o proveito, mas, como vemos, elas só funcionam para os proveitos axiais, não funcionam para os multiaxiais. Eu tenho aqui como é que eu posso controlar o meu ensaio. Bom, posso colar aqui extensómetros, strain gauges, que é o que nós fazemos, para calibrar, e também posso medir o deslocamento aqui. Se eu medir o deslocamento aqui, também sei qual é a extensão que tenho aqui. E, portanto, posso calibrar, quer pelo deslocamento, quer pela extensão, a eletricidade que estou a pôr aqui, portanto, a minha potência que eu vou colocar aqui no meu piezoelétrico, e depois controlar apenas pela potência, que eu tenho obviamente uma curva de calibração da extensão e do deslocamento. Portanto, tudo isto funciona em ressonância, em vibração longitudinal. Portanto, há uma série de equações que vocês podem ver no livro do Claude Battias, que é o Gigacycle Fatigue. Ele explica lá isto muito bem. O livro existe na internet, é fácil de apanhar, até porque eu acho que ele já não se edita mais. E, portanto, eu consigo, através, digamos, do deslocamento que eu consigo medir aqui, consigo obter a extensão, que está aqui, através de uma série de equações. E através da extensão, sabendo o módulo de elasticidade, o dinâmico, cuidado, que não posso usar aqui o módulo de elasticidade estático, não difere assim muito, mas difere sempre um bocadinho. Portanto, se eu quiser ter uma boa precisão, calculo a extensão através do deslocamento e depois calculo a tensão através do módulo dinâmico. Portanto, há uma série de equações que não há tempo aqui para explicar isto. E essas mesmas equações servem para eu depois desenhar o meu próprio proveito. A parte cilíndrica e a parte tórica. Portanto, como veem, isto é um proveito mais que clássico do ponto de vista de fadiga. Quer a flexião rotativa, quer normalmente a cerveira, que usam muito este tipo de proveito, concentra muito a atenção aqui. Aqui não só concentra a atenção, como eu também vou ter aqui a minha máxima extensão, porque eu tenho o máximo deslocamento aqui e o máximo deslocamento aqui. Como vemos, portanto, isto depois calcula-se tudo por elementos finitos, portanto, é razoavelmente fácil de o fazer através de uma análise modal. Portanto, claro que temos que saber quais são as propriedades mecânicas de todos estes ácidos. Portanto, eu posso usar aqui uma corneta cónica. Nós temos cornetas cónicas, temos cornetas hiperbólicas. A hiperbólica é muito melhor, mas é mais cara de maquinar. Mas nós temos as duas. E a hiperbólica é melhor porque concentra mais, amplifica mais o sinal. Portanto, que eu consigo ter aqui uma redução da área menor com uma corneta de perfil hiperbólico. Depois, como veem aqui, tenho aqui o máximo, portanto, aqui estão os deslocamentos, e com o máximo de deslocamento aqui, máximo daqui, o meu nó de deslocamento zero, o meu nó de deslocamento zero e o meu nó de deslocamento zero ali. Portanto, em elementos finitos isto é fazível. Depois, como é que eu consigo controlar isto? Pronto, tenho aqui então a minha máquina, o rotador piezoelétrico, normalmente é um Branson,
Agora vendo isto para a volta dos 4, 5 mil euros, não é assim muito caro. Depois tenho aqui o booster, tenho a minha caderneta, tenho o meu proveito. Depois tenho aqui uma série de coisas, que é precisamente o controle. Convém-me controlar o aparelho elétrico via um computador, portanto o gerador de sinal para ali, que me liga também aqui. Para quê? Para que eu consiga fazer tudo em servo loop, em loop. Ou seja, se eu quiser controlar o deslocamento aqui, consigo controlar também a potência que estou a colocar. Portanto, eu vou ler o deslocamento ali. Se eu quiser aplicar extensómetros, em vez de aplicar o laser, aplico aqui extensómetros. Tenho aqui uma ventoinha, um vórtex, para evitar o arrefecimento, e um pirómetro para controlar a temperatura, que também vai ao sistema de aquisição de dados. Portanto, tudo isto entra no sistema de controle. Portanto, se a temperatura aumentar por um determinado valor, a máquina para, arrefece e volta a entrar. Se o deslocamento começar a ser maior, eu posso diminuir a potência de tal maneira que consigo controlar a força e a tensão que está a colar. Portanto, quem gera isto é este PC. Nós, adicionalmente aqui, usamos também, em vez o pior está sempre ligado, mas também usamos uma câmara termográfica para ter fotografias parecidas com isto que está aqui. Porque o aquecimento faz isso. Esta foi a nossa primeira máquina. Ela agora já não está assim, já está completamente diferente. O sistema, o resto. Aliás, nós agora já temos duas máquinas. Esta é a original. A nossa segunda máquina faz tração-torção. E, portanto, como eu vos disse também usámos uma câmara termográfica para fotografar o proveito, e aqui temos, portanto, aqui nós deixamos a temperatura ir muito alta, e vemos que ele aquece aqui. Se aqueceu aqui, quer dizer que aqui que é a extensão que é maior, porque é aqui que está a gerar maior calor. Portanto, isto coincide exatamente com aquilo que nós previmos aqui neste sistema de elementos. Este é o nosso sistema, que ainda é o que funciona. Portanto, embora já tenhamos duas máquinas, algumas coisas já foram mudadas, nomeadamente este simples, já não é este. Mas temos aqui todo o sistema. Portanto, temos a atuação do laser, temos, se queremos controlar em potência, se temos que controlar em deslocamento, qual é o scan rate de aquisição de dados, até 400 kHz. Portanto, como trabalhamos a 20 kHz, 400 kHz é mais suficiente. Como volta a usámos 4 canais, que é o laser, os extensões em roseta, já usámos 4 MHz de aquisição de dados. Portanto, há toda uma situação. Portanto, aqui depois as frequências, o mínimo e o máximo. Portanto, nós não podemos sair daqui, desta zona. Portanto, porque o piezoelétrico funciona entre 20 kHz mais ou menos 500 Hz. Aqui é o sinal que nós adquirimos, portanto, do laser. Portanto, aqui é o início, ele estabiliza e depois, quando para, também acaba portanto, dali até acolá, nós podemos controlar precisamente a amplitude e o range, e calcular todas as situações, calcular o número de ciclos, calcular a amplitude, tudo que é absolutamente normal numa máquina servo-hidráulica ou numa outra máquina. Portanto, a aquisição que nós fazemos é muito parecida com o também podem. Isto está muito mais calculado, explicado neste artigo do STP 1671 de 2014. Portanto, estes foram os nossos primeiros ensaios de um aço de carbono que fizemos para os caminhos de ferro. Não, foi para o Metropolitano de Lisboa.
em que aqui encontramos na literatura um aço muito parecido em, em servo-hidráulicas, e aqui nós fizemos em velha sacra. E cá está, conseguimos ser futuros a 10 à oitava, a perto de 10 à sétima, e também tentámos com controle de temperatura e sem controle de temperatura, e como vemos, estes resultados não podem ser válidos, porque há um efeito da temperatura. Aqui temos outros ensaios que nós fizemos, que é um aço 4340, que é um aço cromolíquido dá aço de alta resistência, em que aqui obtivemos alguma dispersão, sobretudo nos 10 anônimos. Portanto, o VRS tem exatamente os mesmos defeitos que tem a fadiga clássica. Portanto, não há uma linha correta, uma linha direita de ensaios. Depois tem que fazer todo o comprimento estatístico destes resultados. Não sei se querem fazer alguma pergunta. Passamos agora à segunda fase. Podemos combinar professor, de quem quiser fazer pergunta, postar aqui no chat, né, e ao final fazermos todas as perguntas, mas também eu não me oponho se alguém quiser fazer uma pergunta já, não tem problema. Mas eu acho que fica mais... Vai para o fim, ok. Isso, pode ser. Tá bom? Então, quem quiser postar perguntas, né, por favor, coloque no chat, que ao final eu repasso ao professor. Portanto, o que eu disse até aqui é muito clássico ainda. Portanto, vocês encontram basicamente toda a filosofia que está anteriormente, não só dos nossos artigos, mas também em artigos dos japoneses. Portanto, o Murakami trabalhou muito sobre isto, o Claude Batias e a Stephanie Check também trabalharam muito sobre isto e têm muitos artigos sobre essa situação. Nós, a partir de certa altura, começámos a pensar que esta tecnologia de ensaios ultrassónicos por piezoelétricos podia ser aplicado a multiaxial. Isto é muita luta, para ser simpático. Isto porquê? Porque, na realidade, a situação foi mais complicada do que a gente pensava. E, portanto, vamos aqui uma pequeníssima introdução sobre fadiga multiaxial. Portanto, quando a fadiga, tipicamente, é a tração-compressão uniaxial. Mas, na realidade, eu posso ter fadiga biaxial em projetos cruciformes, quer em tensão-tensão, quer em tensão-compressão, e posso ter a tração-torção. Portanto, basicamente, são estas duas áreas em que se consegue cobrir todos os ensaios multiaxiais, que se complementam em relação aos uniaxiais. Na realidade, a maior parte dos componentes raramente tem cargas uniaxiais. A carga uniaxial tem a vantagem de ser um ensaio relativamente simples e que depois a gente sempre acredita no critério de von Mises e transforma tudo em uniaxial e compara com o ensaio de tração, com o ensaio de fadiga uniaxial, e as coisas estão mais ou menos resolvidas. Na realidade, a gente sabe que não é bem assim, não é? Bom, portanto, aquelas figurinhas que estão atrás fazem-se conseguem-se traduzir por equações. Aqui está esta que equivale a esta que está cá em cima. Não, equivale a esta que está aqui, esta. Esta aqui é a axial e torção, e em fase, aqui os delta xy é zero, eu posso pôr os delta xy maior que zero, posso pôr o tensão média, quer normal, quer de corte, etc. Portanto, tudo, o que se pretende fazer é qualquer coisa deste género. Ou seja,
fazer um ensaio que tenha duas componentes, uma axial, outra torção, ou duas axiais, uma axial de tração, compressão, tudo. E assim nós conseguimos fazer os 4 quadrantes. Temos aqui o uniaxial, que é o clássico, aqui em compressão, aqui em tração. O biaxial de tração é aqui, o biaxial de pressão é aqui, o corte é aqui e ali. Portanto, se nós fizermos tração, compressão e biaxial, conseguimos cobrir todo todos os quadrantes das cargas multiaxiais e caracterizar perfeitamente o material. Claro que as máquinas de servohidráulicas destas são extremamente caras. As servohidráulicas de tração-torção já são caras. A Brasília tem uma data delas e sabe muito bem qual é o preço de quilo. As de cruciformes ainda mais caras são. E, portanto, temos que procurar métodos alternativos. Portanto, os métodos alternativos, nós vamos explicar aqui dois. Um que é o uso dos atuadores ultrassónicos, e outro que não usa os servohidráulicos, mas usa os atuadores eletromagnéticos. Portanto, os ultrassónicos, para já, têm limitações, que vamos ver. Portanto, nós estamos a continuar a trabalhar nisto. Acabamos a semana passada de enviar 3 artigos para a conferência de VAE Saga Fatigue, que era para ter sido no Japão no ano passado, foi adiada para este ano, e da tentativa de que fossem presencial, mas não, vai ser online. Desta vez vai ser online. Mas, de qualquer maneira, temos já desenvolvido isto no VAE Saga Fatigue. Ora, nós não pretendemos ter um novo atuador ultrassónico. Consultámos a Branson e eles dizem que não existe. Não existe. Portanto, a única coisa que eles fazem é axial. Portanto, a nossa ideia foi, tudo bem, vamos pegar no nosso atuador ultrassónico que desenvolve cargas axiais e vamos tentar transformar esse movimento axial, quer no movimento axial rotacional, quer no movimento biaxial. Para isso, a única coisa que nós temos que trabalhar é na ressonância mecânica, porque nós sabemos que existe o primeiro modo de vibração, que é o modo axial, existe o terceiro modo de vibração, que é o módulo torsional, e existem mais modos de vibração, até 14º, 15º, por aí adiante. Cada um deles vai ter uma determinada característica do movimento. O que é preciso é procurar, na ressonância mecânica, qual é a frequência que nos interessa. E depois fazer o tuning entre essa frequência e o nosso equipamento. Essa parte não é propriamente fácil de fazer. Vamos tentar começar pelo tension torsion, portanto, tração-torção. Portanto, vamos transformar o deslocamento axial do nosso transdutor piezoelétrico num axional e torsional. Mas temos de ter cuidado porque quer o axial, quer o torsional, tem que trabalhar exatamente a mesma ressonância, a mesma frequência de ressonância. Porque nós só temos uma frequência de ressonância, que é os 20 kHz. O piezoelétrico não trabalha a outras frequências de ressonância. Portanto, nós temos que procurar o que é que trabalha a 20 kHz nestes dois movimentos. E para isso inventamos esta corneta. Lembram-se que o equipamento piezoelétrico tem o atuador piezoelétrico lá em cima, tem o booster que serve apenas para segurar o nosso equipamento, que eu não posso encastrar o atuador piezoelétrico,
E depois tem a horn, que é a minha corneta, e na qual nós resolvemos fazer aqui uns rasgos com determinado ângulo. Claro que este ângulo não pode ser qualquer um. Assim como este comprimento não pode ser qualquer um. Assim como este diâmetro não pode ser qualquer um, nem este diâmetro aqui. Ou seja, tudo isto deve ser calculado de tal maneira que eu conseguisse ter ressonância aqui desta corneta também a 20 kHz e que eu conseguisse transformar um deslocamento axial aqui no deslocamento axial ali e rotacional acolá. O rotacional é-me dado através desta inclinação. O axial é-me dado, por isso mesmo, através disto, através do que já lá existia. Ora, depois tivemos que calcular o novo provento. Ora, nós sabemos que o modo de ressonância rotacional é o terceiro. Só que ele é proporcional ao módulo de corte, que é cerca de 1/3 do módulo longitudinal. Portanto, nós para termos os mesmos 20 km tivemos que ir buscar o terceiro módulo rotacional e colocá-lo em 3 pontos, porque ele vai ter 3 vezes o mesmo módulo. Portanto, é por isso que fizemos o provento com 3 gargantas. Este é o nosso provento original, que já abandonámos porque tinha alguns problemas. Nomeadamente, era demasiado fino e gerava algumas frequências parasitas em flexão. Agora já usámos um provento bastante mais espesso, um bocadinho mais espesso. Portanto, nós, então, conseguimos fazer o terceiro módulo rotacional 1, 2, 3. O longitudinal não tem problema nenhum, porque só nos interessa o comprimento, portanto, interessa-nos que tenha aqui o máximo da extensão e o máximo do deslocamento ali, tenha o máximo de rotação aqui, o máximo de rotação ali, o máximo de rotação aqui, máximo de rotação aqui de um lado, máximo do contrário e máximo do outro lado, e máxima distorção, máxima distorção, máxima distorção. A conjugação dos dois dá, então, tração, torção aqui. Dá também tração, torção aqui, tração, torção ali, mas essa não me interessa porque aqui a minha extensão longitudinal é muito mais pequena. Portanto, eu consigo ter aqui, portanto, a conjugação dos dois, portanto, tudo isto é elementos finitos, claro. Porque isto tudo tem que ser calculado via elementos finitos. Tenho aqui o máximo da minha tensão, o máximo da minha extensão, logicamente, o máximo da minha tensão, mais uma vez, usando o modo de elasticidade longitudinal dinâmico, o modo de corte dinâmico. Portanto, esta é a nossa nova configuração. Temos aqui o piezoelétrico, o booster, o horn, já com os rasgos, e o meu provento de 3 gargantas, 1, 2, 3. Mais uma vez podem ter mais pormenores em relação a isto neste artigo de 2017, que é o artigo original com o provento muito delgado, que tinha, que efetivamente não. Ou seja, o conceito estava lá. Tinha que ser otimizado do ponto de vista de fadiga. Portanto, nós temos aqui 3 gargantas, mas esta não me interessa para nada, a principal é esta. É aqui que eu vou ter as rupturas por fadiga. Em relação àquele desenho que eu tinha posto do ponto de vista axial apenas, eu tenho aqui o meu piezoelétrico, o meu booster. O booster é o mesmo, exatamente o mesmo. Até aqui a máquina é exatamente a mesma, daqui até lá. Aqui é que é diferente, mas isso é uma coisa que eu consigo maquinar das minhas oficinas. Aproveito também a coisa que eu consigo maquinar das minhas oficinas. E aqui nós colocámos 3 rosetas, 1, 2, 3 rosetas aqui, para precisamente ver se estava a funcionar direito. E, portanto, temos os deslocamentos longitudinais, que são exatamente iguais aos do axial, e que provocam o axial stress, aqui. Aqui há uma pequena amplificação, porque eu tenho aqui uma pequena concentração de tensões. Tem aqui a minha rotação que é igual aqui, aqui e ali, e tem aqui as minhas torções. Portanto, a torção é igual ali, 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 mas em conjugação com este é que vai dar a ruptura aqui na minha middle throat.
mais uma vez fazemos uma análise menos finita, para ver se estava tudo direito, tudo em condições. Isso por acaso foi nuances, também usámos o Abacus, também usámos o SolidWorks, depende do que estava disponível na altura. O aluno que trabalha nisto gostava mais de nuances. E está aqui uma distribuição de von Mises, do meu problema. O cuidado suplementar que nós temos de ter aqui é que, se eu vou ter deslocamento axial, vou ter deslocamento rotacional, também tenho que o medir. Portanto, usámos 3 lasers, um aqui, aliás, usámos um laser, mas o nosso laser só tem duas. Portanto, nunca conseguimos medir ao mesmo tempo o nosso Polytech só tem 2 canais. Portanto, ou medimos aqui e ali. Portanto, depois conjuga-se facilmente isto. E vemos que isto funciona como a gente quer. Claro, depois de algumas tentativas muito falhadas de provetos, primeiro que a gente chegasse ao proveto de 3 gargantas foi difícil. E primeiro que depois de acertar os rasgos para as 3 gargantas também não foi fácil. A câmara termográfica, mais uma vez, tira o que a gente quer. Já está, eu tenho aqui uma garganta cá em cima, uma garganta cá em baixo e a garganta do meio. Na garganta do meio se desenvolve o calor, todo o calor. Isto quer dizer que é aqui que ele está a ser solicitado com a sua máxima tensão axial e torsional. Claro que à medida que o tempo, isto não parámos aqui, este foi sem paragem, e a partir daqui ele começa também a aquecer por todos os sítios. Mas o máximo aquecimento é sempre aqui nesta zona. Claro que nós, quando fazemos um ensaio, parámos à volta dos 30, 35 graus, deixámos arrefecer e voltar a fazer. É por isso que a gente raras vezes consegue fazer um ensaio em 14 horas. Normalmente 10 anos na ciclo demora 2, 3 dias, mas assim é muito menor que um ano de uma cerveja eólica. Portanto, está aqui mais um caso. Portanto, nós desenvolvemos um sistema de controle de temperatura. Portanto, normalmente há basicamente 4 fabricantes. Há 3 fabricantes comerciais, que é Shimadzu, uma empresa francesa que trabalhou muito tempo com o Claude Mathias, e os alemães, os austríacos de Viena, comercializam também máquinas. Uns usam um arrefecimento muito forte aqui, que são os franceses. Os austríacos fazem isto por pulsos, fazem pulso-pouso. A Shimadzu também faz pulso-pouso. Nós não fazemos, nós podemos fazer pulso-pouso, não é uma questão de programar o TC para isso. Mas o que nós fazemos, como temos aqui o controle de temperatura, quando fazemos aqui, queremos a 30 graus, queremos a 35, 40, 45, dependendo do lado. Assim colocamos a temperatura, e quando adquirimos a temperatura, ele para, arrefece e volta a funcionar. Portanto, em termos de tensões, quando colocamos aqui os extensómetros, conseguimos ter aqui o sigma X, o sigma Y estão XY, o sigma Y está nesta direção, portanto é o máximo. O X, que é naquela direção, é basicamente 0, é só o ruído, e a torção é aquela. Portanto, isto aqui são os sinais da roseta que depois são transformados em tensões sigma X e tau XY. E está cá um dos exemplos de um projeto que partiu, portanto é a garganta do meio. Aqui a comparação do projeto apenas em uniaxial tension, tudo em VHCF, tudo na ultrassónica. Aqui em tensão de torção, é evidente que em tensão de torção nós temos uma situação muito, como tem aqui uma dupla tensão, a propagação é muito mais baixa. Nestes aços que a gente teve aqui a usar, tivemos sempre
iniciações muito perto da superfície. Não é bem à superfície, normalmente há umas inclusões aqui à volta da superfície, nestes que ele parte. Embora, por vezes, apareçam também grandes inclusões aqui no meio, apenas em tensão. Em tensão de torção, que nós temos um gradiente de torção daqui até lá, raras, nunca tivemos nenhuma iniciação aqui no interior. Tivemos sempre aqui no exterior, como estão aqui estas três, já com os novos provetos, quer este aqui, já não é no proveto original, são novos provetos. Portanto, o proveto original tinha uma geometria que nós designávamos por 1, já temos duas geometrias 2, 3 e 4. Quais são as vantagens desta geometria? Portanto, tenho que voltar um pouco atrás para explicar. Portanto, o nosso proveto original tinha este comprimento igual àquele e este era metade daqui, e este era metade daqui. Ou seja, eu tinha assim, a torção que eu tinha aqui era a mesma que eu tinha aqui, era a mesma que eu tinha lá. Nós acabámos por descobrir com o tempo que se eu jogar com este comprimento, com este comprimento e com este comprimento, apenas para a torção, para o axial não interessa, para o axial só interessa o comprimento daqui até lá, eu conseguia manipular a torção que tenho aqui. Portanto, eu consigo ter diferentes shear axial stress ratio dependendo do tipo da geometria que eu tenho no proveto. Nós submetemos um artigo e foi aceito, portanto ele já está online, acho que ainda não está em papel, em que explicamos quais são as regras que devemos usar para precisamente ter um shear axial stress ratio diferente daquele clássico que nós tivemos no início. Com 0,5 ou portanto, claro que ainda não conseguimos fazer desfazamento de tração e torção. Isso para já ainda não é possível. Para já ainda não temos nenhuma ideia para fazer, mas conseguimos fazer diferentes shear axial stress ratio em fase, de acordo com a geometria do proveto, o que é excelente. Tinha que ter os provetos, portanto, dependendo do tipo de geometria. E, claro, o ângulo fica diferente. O ângulo de fratura fica diferente. Portanto, tração, torção, estamos praticamente acabado. O nosso último artigo vai precisamente explicar como é que isto se fazia, como é que nós conseguimos ter diferentes rácios entre a tensão axial e a tensão de corte. Aqui alguns ciclos, portanto, aqui nós nunca deixámos ir, nós queremos a partir dos provetos, nunca deixámos ir os 10 à oitava, 10 à nona, para precisamente ver como é que ele partia. Mas andámos sempre aqui para a volta do milhão de ciclos. E o in-plane biaxial, portanto, ou seja, o biaxial de tração é o nosso próximo passo que nós temos que fazer, que é o tal quadrante, primeiro e terceiro quadrante. Primeiro e terceiro quadrante. Portanto, os provetos axiais de cruciforme são estes. Mas consigo ter aqui tração ou tração compressão. Nós começámos a trabalhar nisto já há alguns anos. E como não temos hipótese de comprar uma servo hidráulica, fizemos esta máquina com atuadores eletromagnéticos. Portanto, a descrição da máquina está aqui, também neste artigo, e conseguimos obter um bom desenho do proveto para determinadas dimensões
do material para determinada força disponível aqui nos atuadores, porque esses atuadores eletromagnéticos nunca têm grande força, normalmente raras vezes ultrapassam os 5, 10 kN, e o nosso é de 5 kN, os nossos 4 são 4 atuadores. E, portanto, nós desenvolvemos um determinado conjunto de regras para calcular este produto. Portanto, qual foi a nossa segunda ideia? É voltar ao nosso sistema original, a todo o peso elétrico, o booster, que é sempre o mesmo. O booster serve apenas para eu pendurar a minha máquina, continuar a ter a minha amplificação mecânica e depois colocar aqui um provete cruciforme e procurar qual é a frequência de ressonância que me permite ter deslocamentos aqui e deslocamentos acolá. É uma questão de procurar qual é essa ressonância, qual é essa frequência. Se não é a primeira, é a segunda, se não é a terceira, é a quarta, de quinta, a sexta, por aí adiante, andar à procura delas, até que chegamos à 15ª e à 17ª, que nos dão algumas coisas deste género. E temos aqui, mais uma vez, corremos aos elementos definidos, e temos aqui, portanto, as ressonâncias que a gente pretende. Portanto, a dificuldade está em, mais uma vez, desenhar o provete, porque a corneta, desenhar a corneta é a mesma, porque isto até aqui é sempre o mesmo. Nós temos que desenhar o provete de tal maneira que a 20 kHz ele faça isto, ou faça isto, ou faça isto, ou faça isto. O que é o B? O B é a relação de sigma-x e sigma-y. E faremos sempre, mais uma vez, só R-1, se é 6. Portanto, andamos aqui à procura. Usámos o nosso provete que tínhamos desenvolvido para a nossa máquina de atuadores eletromagnéticos, e o artigo de otimização destes provetos isso está aqui, está neste artigo, e o nosso colega, que agora está na Universidade Inglesa, que é o Diogo Montalbán, com quem a gente trabalha, na altura, foi ele que desenvolveu este provete, pegou nesta nossa tecnologia e desenvolveu o provete com um aluno dele. O Diogo Montalbán trabalhou connosco na primeira máquina de Nixon, mas depois decidiu ir para a Inglaterra trabalhar, e descobriu que, fazendo um fator de escala entre o provete original, cruciforme, desenhado para as máquinas eletromagnéticas, fazendo um fator de escala, consegue-se obter aquele provete que vai a frequência 20 kHz. Ou seja, nós sabemos que este provete, qual é a frequência deste provete, normal, não precisamos de fazer as contas, e fazer os cálculos. Sabemos que queremos saber 20 kHz e fazemos este scale factor. Ou seja, o provete original e o provete com o scale factor. Ou seja, este provete tem aqui um parafusozinho para colocar lá em cima na corneta. Fazendo o scale factor, a gente obtém o que pretendemos. Este é para o tração-tração. E depois é uma questão de ver qual é a massa que tem que ser calculada e o respectivo comprimento, de tal maneira que a gente consiga ter a respectiva frequência. E depois fazemos o provete, fazemos a verificação das frequências, a primeira e a segunda, e felizmente funcionou. Felizmente funcionou. Mais uma vez, antes de partir qualquer provete, temos que verificar se os elementos finitos são corretos. Os elementos finitos são muito bonitos, mas sem uma verificação experimental nada feito. E, mais uma vez, como eu vos disse, o nosso laser só tem 2 canais.
Então tivemos que vir 2 a 2, um aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Começámos com estes aqui, portanto aqui verificámos se a tração, verificámos, portanto, estes estão em oposição de fase, o laser 1 e o laser 2, laser 1 e laser 2, em oposição de fase, quer dizer, este é tração e compressão. Um está em tração e outro está em compressão. Este aqui, se estão em fase, quer dizer que é tração-tração. Na realidade, a gente verificou que há para aqui, portanto, este ponto devia estar ali em cima e aquele ponto também devia estar ali em cima. Na realidade, como a gente está a trabalhar a frequências muito altas, não, a frequência mesmo, os modos de ressonância muito altos passam a ser muito mais juntos uns dos outros. E nós temos aqui, na realidade, alguns sistemas parasitas. E que provocam alguns problemas aqui. E, portanto, este é o proveito. Então, foi o nosso primeiro proveto. Portanto, nem tivemos o cuidado de o polir nem nada, mas ele partiu aqui quase a 45 graus. Isto é a tração de compressão. Exatamente o que se prevê nos provetos multiaxiais, que nós também já tínhamos. Este é o mesmo material que a gente usava nos cruciformes eletromagnéticos. Ou seja, nós atualmente, aqui no técnico, conseguimos fazer very high cycle fatigue, ou seja, até 10 à nona, em uniaxial, em biaxial tração-torção ou em biaxial tração-tração ou tração-compressão. Tudo a 20 kHz, a um tempo relativamente curto. Por exemplo, eu digo, estes três demoraram 2 dias a fazer. É muito rápido. Nós agora já temos aqui só tenho na altura esta apresentação era há 2 anos. Aqueles anteriores ainda consigo colocá-los aqui. Aqui já temos outros partidos, mas eu não andei à procura deles, não sei onde é que estão. Mas isto também, tudo isto funciona. E, portanto, nós temos estas três situações possíveis. E o que origina que conseguimos ter testes baratos, relativamente baratos, temos um teste muito barato, praticamente o preço de proveito, pouco mais. Depois ligamos aquilo a 220 volts, o consumo de energia é mínimo, a manutenção é mínima, e conseguimos cobrir todas as extensões. Claro que há limitações, a limitação é o tamanho dos proveitos. Nós não podemos, contrariamente à serva hidráulica, quem consegue pôr lá um proveito grande, aqui não conseguimos pôr um proveito grande, aqui tem que ser um proveito adaptado àquela frequência de vibração. E obrigado pelo convite, e alguma questão? E já foi compridinho, foi quase 1 hora. Pois. Opa! Ô, professor, obrigado, tá? Agradeço aí pela sua palestra, né? Muito boa, né? Muito legal o início, quando onde o senhor mostra, né? A motivação, né? Para se chegar, para estudar a Ultra High Cycle, né? Os problemas de engenharia ali que motivaram, sim, né? Existem. Exato, são muito interessantes, né? Uma dúvida, na região de interesse, né? Na região de ensaio, a temperatura ali chega a 50 graus, é isso? Se não tiveres cuidado, chega aos 250 graus. Sim, mas com o controle lá, com a ventoinha. Sim. Com uma ventoinha muito forte e com ar refrigerado, através de um vórtex, tu consegues controlar à volta dos 30, 35 graus, em contínuo, dependendo do aço. Se o aço for de alta resistência, consegues. Se for um aço
paralítico com muita ferrite é mais difícil. E se for um aço austenite, ainda é mais difícil, Entendi. porque são mais sensíveis aos às bandas de escorregamento. Tá, então é mais Portanto, ou tem que menos ter muito cuidado. então é mais ou menos essa faixa de temperatura que É, vocês sim, setam ali a máquina para ela sim, sim. desarmar, parar. É. Nós normalmente colocamos a máquina entre 23 graus centígrados e 35 graus centígrados. Ah, sim, sim. E ela faz tipo meio milhão de ciclos até aquecer, depois arrefece, depois faz outro Isso, meio isso. milhão. Ah, legal. Muito bom. É muito, muito interessante também Em alumínio, em alumínio, não aquece. no alumínio. Bom, é interessante também é a curva, né? Tensão, vida, né? Com as três Sim, inclinações. três inclinações. Não é? Eu acho que isso aí é um avanço bem interessante aí no processo aí de dimensionamento, né? É, contra a fadiga, né? Por exemplo, Sim, sim. aquele projeto das amarras, né, de plataformas de Sim. petróleo, né? Uma vez nós visitamos uma empresa que fabricava as amarras e eles reivindicavam exatamente essa terceira inclinação, né? Eles queriam muito realizar ensaios em ultra high cycle, né? Exatamente para mostrar essa terceira inclinação, né? E queriam mostrar, né, e reivindicar a mudança nas normas, né, para se dimensionar, né, as Sim, sim. amarras. Como sabemos, as normas normalmente são muito conservadoras. A Exato. indústria mas eles vão ter que se adaptar mais tarde ou mais cedo. Sim, sim. Os ensaios são sempre a R a menos um, né? Sim, 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 são sempre R-1. Não, Sim, sim. os nossos são R-1, mas é possível Isso. fazer, é possível. É Não, possível. basta colocares uma força por baixo e calculares o provento e a frequência para que em consonância, não, nada impede. Entendi. Legal. Vou fazer a pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, pode ativar o microfone e perguntar diretamente ao professor ou pode colocar no chat. Né? Alguma pergunta, gente? Freitas, posso Opa, fazer uma Edgar. Oi, pergunta aí? Edgar. Bom, então, eu já tive a oportunidade de conhecer o laboratório, né? Fiquei impressionado justamente com esses aspectos, né? E como vocês estão evoluindo na fadiga multiaxial, tá certo? Agora vocês estão fazendo biaxial também, e o equipamento, tá certo? Que realmente são poucos componentes. Agora, uma pergunta, assim, bastante ingênua, né? Tá certo? É o seguinte, quando o provete começa a ficar assim, com essas dimensões, tá certo? Você teria limitações na análise de materiais em que o grão é relativamente grande, ou isso não representa um problema? Porque as suas seções transversais são bastante pequenas, né? Não, não, não são assim tão pequenas. Portanto, aquele nosso primeiro projeto de multiaxial, com as carregantes, efetivamente tinha 3 milímetros de diâmetro. Uhum. E, mas atualmente não, atualmente já fazemos com projetos de 4 e 5 e 6 milímetros de diâmetro. Porque e aí já é o projeto clássico de fração rotativa. Uhum. Não Tá é? certo. Agora, não podemos fazer o velho portanto, o fadiga ultrassónico tem esse problema, é que, como gera muito calor, tu não podes ter provetos muito espessos. Caso Uhum. contrário, tu não sabes a temperatura que está lá dentro. Correto. E, portanto, tu tens que. Existe ali um equilíbrio entre a dissipação de calor e a geração de calor. E, portanto, mais de 5, 6 milímetros torna-se difícil de, de controlar o ensaio. Tá certo. Obrigado, Freitas. O- tem uma pergunta aqui do André Brandão, professor. O André ele menciona assim, né,
nos primeiros exemplos, né, com o atuador piezoelétrico, ele fala da manufatura do corpo de prova, né? Obviamente a gente tem que ter um cuidado muito grande. Ele menciona assim, mesmo com a excitação, né, vertical, se existe algum movimento, né, de flexão no corpo de prova, um movimento espúrio ali, se vocês detectaram alguma coisa. Nos uniaxiais, não. Nos uniaxiais? Nos uniaxiais, não. Porque portanto, cada movimento, quer de flexão, quer de torção, quer axial, tem a sua frequência, tem o seu modo de vibração. E, portanto, no axial estão muito afastados. E como o piezoelétrico trabalha entre 19.500 e 20.500 Hz, não existe. No de torção, quando usamos o provete muito comprido e de reduzido diâmetro, tivemos problemas de flexão, efetivamente. Por isso que o abandonamos e tivemos que aumentar a massa. Aumentando a massa, nós conseguimos afastar determinadas vibrações de flexão que estão ali presentes. É uma questão de estudar o problema. Nos cruciformes também existe esse problema porque portanto, os lados do projeto cruciforme, os lados laterais, têm tendência também a fazer alguma flexão. Portanto, também temos que afastar esses. No tração-compressão, no cruciforme tração-compressão não tem esse problema. No tração-tração, existe esse problema. Nós temos alguma dificuldade em fazer ensaios nos cruciformes tração-tração, precisamente porque aparecem lá algumas vibrações que a gente não gosta. Alguns modos de vibração que a gente não gosta. E aí temos de ter um pouquinho mais de cuidado. Mas, claro, existe isso, é evidente. Claro. Uma outra vantagem que têm estes provetos é que eles detectam rapidamente o início da fenda. Porque, ao criar uma fenda, automaticamente o proveto perde rigidez. Ao perder rigidez, a frequência baixa e automaticamente a máquina para. Nós temos ali. Ou seja, não há nenhum proveto que parta ali. Nós temos que partir depois da máquina de ensaios. Eu ia aqui perguntar exatamente isso, o desarme da máquina, né? Como é que é feito? Né? Como é que... Nunca partimos nenhum dentro da máquina. Porque, na realidade, a partir do momento em que ele tem uma determinada fenda, perde a rigidez e com uma frequência igual a E sobre M, automaticamente a máquina para. Se ela parou, a gente já sabe que o proveto está partido e vamos ali a um sítio qualquer para partir. Legal, muito bom. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? Eu tenho uma pergunta. Fábio, por favor. Manuel, boa tarde aí. Boa tarde, como é que vai? Minha pergunta é o seguinte, né? Eu já tinha visto a apresentação, gosto muito dessa apresentação. Vocês avançaram demais, assim, impressionante. Tá? Fico sempre impressionado quando vejo essa sua apresentação. Agora, você mostrou umas curvas SM do aço 4340, não foi? Sim. Agora, eu achei a dispersão muito alta. Ou eu perdi algum... Todos aqueles ensaios, experimentos, foram feitos nas mesmas condições. Então, eu vi um nível de dispersão ali que era, salvo engano, 1000. Mil vezes. Esses tiveram uma grande dispersão, tiveram. É muita coisa, né? 1000. Quanto mais inclusões tem o aço, maior vai ser a dispersão. Porque naquela curva SN, que tem os tais 3 patamares, a parte final depende muito do grau de impureza do material e também depende do grau de tenacidade. Quanto mais tenaz é o material, mais ele é sensível a essas impurezas. Portanto, aparecem sempre essas dispersões. Nos aços de baixa resistência, isso normalmente não acontece. Mas isso é um facto. A dispersão existe
a partir de 10 à 7, 10 à 8, há sempre alguma dispersão. Tudo bem. Beleza. Obrigado, Freitas. Obrigado, Fábio. E dentro desse assunto, professor, o Lucas está perguntando, né, se os mecanismos, né, de iniciação em high cycle fatigue e ultra, né, high cycle, o que o senhor diria ali dos mecanismos, né, de iniciação? São diferentes. No high cycle fatigue é basicamente a superfície. A partir da oitava, 10 à nona é basicamente ou perto da superfície ou no mesmo no interior. Nos 43-40, nos ácidos de alta resistência, é basicamente no interior. E agora depende muito onde estamos. Agora, sempre que fizemos tração-torção, e nunca conseguimos ter nada no interior, aí por causa do gradiente de torção. Mas o mecanismo é diferente, porque normalmente é uma inclusão muito perto da superfície. Porque os mecanismos, os de torção ainda requerem, ou seja, o sistema do ensaio em si já está com bom desempenho. A análise é que é difícil, porque repara, nós estamos a ter provetos muito espessos, com diâmetros muito grandes, estamos a usar a volta de 5, 6 milímetros. Fazer torção em 5, 6 milímetros, tens um gradiente muito forte. Sim. E todas aquelas teorias das distâncias críticas que existem por aí, em fadiga, funcionam. E, portanto, muitas vezes nós não temos esse problema. É que temos a dispersão porque precisamente a distância crítica é atingida num local e não é atingida no outro. Mas isto é uma coisa que estamos a estudar. O que nós temos mais preocupado ao longo destes anos, muito mais em criar confiança no ensaio em si, do que propriamente fazer muitos resultados dos ensaios. Claro. Portanto, porque nós não adiantava muito estar a fazer muitos ensaios atrás de ensaios sem ganhar essa confiança. E agora, eu acho que nós agora já estamos mesmo com muita confiança neles. É mais fácil. Muito bom. E o senhor tinha comentado dos custos, né, para se fabricar o equipamento aí para ultra high cycle. A Shimadzu vende estas máquinas axiais. Multiaxial são nós que fazemos. Ninguém mais faz. Claro. A Shimadzu vende isto à volta depende do equipamento que queiras acoplar, mas entre 100 e 200 mil. Olha, isso é o preço de uma máquina sabedão. Sim. E claro, mas não, um Branson, portanto, os outros dois são Branson. Aquilo custa. Nós temos duas máquinas já. Arranjámos dinheiro para comprar uma segunda máquina e custou-nos 6 mil euros. E o resto, o PC custa 1000 euros, a instrumentação, todos nós temos a instrumentação, alguns nos nossos laboratórios se pode aplicar ali, mas depois, no exagero, 20, 25 mil euros, 30 mil euros, fica-se com uma máquina desta. Claro, e com um bom aluno a trabalhar. Claro, esse não tem custos. Tem a bolsa que paga para outro sítio. Os ensaios multiaxiais, eles são sempre em fase ou eu não consegui Sempre ver? Em fase. Sempre em fase. Tá, legal. Tá. Ainda não nos debruçamos sobre o assunto, então ainda não temos nenhuma ideia sobre o assunto. Tá certo. Portanto, a nossa ideia foi, primeiro, tentar criar razões diferentes. E conseguimos. Pôr tensões normais, já há muita gente que faz isso, sem ser R-1, também é relativamente fácil de fazer, não nos debruçamos sobre isso, mas sabemos fazer isso. Fora de fase, não sei,
ainda não debruçamos sobre o assunto. Mas provavelmente só com 2 piezoelétricos. Aham, é, Um em cima e outro embaixo. tá certo. Gente, mais alguma pergunta para o professor? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Professor Freitas? Não falei com sotaque, ainda não perceberam bem. Não, deu para entender bem. Deu para entender bem, professor. Professor Freitas, agradeço muito, né, a sua atenção, né, a palestra, né, muito boa, sempre muito interessante aí as suas palestras, como o professor Fábio comentou, né, esse equipamento, né, que vocês desenvolveram, realmente ele chama muito a atenção, né, pela ao mesmo tempo, né, uma simplicidade, uma complexidade ali para se fazer uma análise, né? Parece simples aquilo, mas confesso que não foi fácil. Quando se vê, né, o equipamento ali pronto, ali você vê poucos elementos, mas tem um tempo ali de raciocínio em cima, eu acho que muito grande, né? Então, professor, eu lhe agradeço muito, né, pela palestra, pela atenção, e esperamos aí em breve aí visitá-los aí novamente, também tê-los aqui de volta. Tê-los também aqui em Brasília, né? Tá bem. Professor, muito obrigado. Não, obrigado. Pois não, pode falar. Obrigado eu. Então, Aline, vou terminar aqui a palestra, tá? Vou parar a gravação.